Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. Práticas integrativas complementares é a pauta do dia. Ao meu lado, o Dr. Marcelo Gobo Júnior, me ajudando nessa mediação, e também a doutora Amanda Weck, ela que é médica assistente do Núcleo de Saúde Integrativa do Serviço de Atendimento ao Colaborador do Hospital de Amor. Doutora Amanda, práticas integrativas, elas servem para curar ou apenas preventivamente? Então, as práticas integrativas, elas funcionam tanto preventivamente como quanto terapia, né? Elas podem ajudar o paciente nesse processo, um paciente que não tem nenhuma comorbidade, mas é um paciente que está tendo uso abusivo de álcool, fuma, não pratica atividade física, está sedentário. A visão da medicina integrativa pode auxiliar esse paciente a desenvolver algumas práticas, por exemplo, atividade física, melhorar a alimentação, o controle do gerenciamento de estresse, que vai auxiliar esse paciente preventivamente a não desenvolver outras comorbidades. E uma dúvida que eu sempre tenho é como esse tratamento é recebido pelos pacientes? Ele já acontece de modo natural ao longo da nossa vida. É que às vezes a gente não nomeia isso de prática integrativa e complementar, porque a gente não normatiza isso enquanto um cuidado oficial. Então, quando a gente tem aquele processo de eu me machuquei e aí eu faço uma massagem para poder me ajudar no meu controle de dor, na minha percepção de dor. Isso é prática integrativa e complementar, e isso acontece, mas às vezes esse cuidado não é validado por aquela pessoa que tem a responsabilidade do cuidado formal. Então, por exemplo, se eu faço isso, porque é uma prática comum ali na minha região, mas eu vou no meu serviço oficial de saúde com um médico que está me cuidando e ele não valida isso não recebe esse nome de prática integrativa e complementar, mas isso já acontece, já faz parte do que a gente vai ter como experiência de cuidado. Mas isso não está validado. Quando a gente tem uma política nacional que engloba isso dentro do cuidado e traz isso para perto do serviço de saúde que é formal, a gente amplia o acesso da pessoa a outras modalidades de cuidado à saúde. E a gente está ampliando as formas de cuidar e de trazer a pessoa para perto, de modo amplo. Quando a gente fala em ser recebido pelos pacientes, uma dúvida que sempre vem, pelo menos na minha cabeça, é se existem pacientes que são resistentes a esse tipo de tratamento. Como que funciona isso? Se existem pacientes que são resistentes e quando existe essa resistência, como que o médico, como que o terapeuta lida com isso? A gente sempre faz um tratamento compartilhado. Então, a gente traz do paciente quais são as experiências prévias que ele tem em relação a alguma prática, quais são as experiências que ele tem. Por que de alguma forma ele pode estar criando essa resistência? A gente tem que entender o que aconteceu na vida desse paciente, que ele criou uma certa resistência, se aconteceu algo, uma experiência ruim, que ele está levando em consideração a isso. O que eu tenho vivenciado, com pouco que eu tenho vivenciado com as práticas integrativas, que ainda estou no começo, né? É que os pacientes, quando a gente oferece, eles são muito abertos às práticas. Inclusive, eles consideram que às vezes o médico não pode abordar isso, né? Como se não fizesse parte da medicina abordar esse tipo de coisa. Nossa, mas você sabe sobre chá, por exemplo? Você faz reiki? Como assim? Né? Mas como se a medicina estivesse um pouco distante disso. E quando você oferece isso como uma forma de terapia para o paciente, eles são muito gratos e recebem muito bem. A experiência que eu tenho com o reiki, por exemplo, é que numa sessão de reiki o paciente pode até não conhecer essa prática, mas ao final da prática ele se sente mais relaxado, ele está mais tranquilo, ele consegue centrar mais nele mesmo, que é um dos propósitos muito importantes da prática integrativa. É o autoconhecimento, você fazer uso de algumas práticas que tragam o paciente para si mesmo. E assim ele consegue tomar conta mais da vida, da saúde, do seu dia a dia. Doutora Amanda, quais são os tratamentos, quais são as práticas que são mais aplicadas antes do tratamento? E como você observa, tem alguma que tem preferência? Você falou do reiki, que as pessoas gostam muito, se sentem relaxadas. Existe uma preferência dentro desse tratamento? Dentro do que é ofertado? A preferência acaba vindo mais do conhecimento das pessoas, né? Hoje em dia a meditação, o yoga são mais conhecidos, né? A fitoterapia também é bem conhecida, mas ela é aplicada de uma forma
de uma medicina mais tradicional, né? Eu tomo um chá para isso, e não tanto com evidências científicas. A fitoterapia, quando ela é aplicada na medicina, ela tem que ser baseada em fatos e em estudos científicos, que aquele medicamento fitoterápico vai auxiliar. Mas também é uma das partes mais conhecidas que está dentro do SUS. Doutor Marcelo, você acha que é possível que as PICs cheguem a outros ambientes, a escolas, às universidades, além do sistema de saúde? Com certeza. E é um movimento quase que inevitável quando você valida uma forma de prática assim, dentro do sistema de saúde formal. Porque o nosso cuidado em saúde, ele é muito maior do que só o consultório, por exemplo, só aquele momento de alguns minutos no recorte da vida de alguém. Nosso cuidado em saúde, ele envolve todo o ambiente que a pessoa está inserida e toda a experiência que ela tem com aquela carga de doença, com aquele sintoma, com aquela enfermidade. Então, quando a gente usa uma prática integrativa, como por exemplo a fitoterapia, ou como por exemplo a auriculoterapia, dentro do âmbito do sistema formal de saúde, isso vai para onde a pessoa habita. Então, se é uma criança, um adolescente, isso vai para dentro do ambiente escolar. Se isso é alguém que está cursando um curso superior, isso vai para dentro da faculdade, isso vai para dentro do ambiente religioso, isso vai para dentro de tudo aquilo que a pessoa exerce de função na vida cotidiana dela. E isso é muito importante também porque a nossa formação médica ela é bem tradicional, né? A gente tem pouca abordagem de práticas integrativas sobre a medicina integrativa dentro do ambiente de formação do médico. E é muito importante que isso seja vivenciado durante a formação, porque é quando a gente está aprendendo o que é medicina, a gente está aprendendo a ter contato com o paciente, a gente está aprendendo a forma de ver o paciente. Então, quanto mais cedo isso for abordado dentro das universidades, melhor vai ser para a formação dos próximos futuros médicos. Conflito com a medicina tradicional. Vamos falar então sobre as barreiras ou sobre a implantação efetiva das PICs dentro do Sistema Único de Saúde. Quais são essas barreiras? Eu queria que vocês falassem sobre conflitos com a medicina tradicional. Como é que está sendo isso hoje? O principal conflito e o que a gente enfrenta, que eu não considero nenhum conflito, eu acho que é um crescimento em relação às práticas integrativas, é sobre a comprovação científica. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai estar fazendo para o paciente. Eu não posso aplicar alguma coisa que não seja realmente evidente para aquele paciente, porque senão eu posso estar enganando o meu paciente, né? O maior conflito que a gente tem é de algumas práticas serem abordadas de forma errada por profissionais que não são realmente formados naquilo e que não têm a evidência de que aquilo realmente funcione para o paciente. Então, acredito que esse é o principal crescimento das práticas integrativas hoje, é focar na parte científica e trazer os estudos e as pesquisas para as práticas integrativas, para que a gente tenha um maior número de práticas funcionando e que sejam comprovadas. E como tem sido a implantação efetiva dessas práticas no SUS hoje no Brasil? Depois de 2006, que a gente teve a Política Nacional de Práticas Integrativas, a gente teve um crescimento muito grande na atenção primária. Hoje, no Brasil, aproximadamente 75% das unidades de saúde possuem práticas integrativas. Possuem algumas unidades de saúde também que são 100% práticas integrativas. Nas capitais, 100% das unidades possuem práticas integrativas. Quando a gente fala de atenção secundária, que é Santa Casa, por exemplo, é apenas 12%, 15% no Brasil. Já em atenção quaternária, por exemplo, o Hospital de Amor e outros lugares, é apenas 3% a 4%. Então, ainda está em crescimento, mas na atenção primária é onde mais teve o crescimento dessas práticas e implantação. E como é a integração dos profissionais de saúde, dos médicos, com esses terapeutas de práticas integrativas? Como é que funciona isso? Aí é a formação da equipe e da rede. Isso vai variar de acordo com a cara que o serviço tem. Então, por exemplo, da nossa realidade no município de Barretos, por exemplo, a gente tem as pessoas que fazem parte da nossa equipe de modo formal e as pessoas que fazem parte da nossa equipe dentro do núcleo de apoio à estratégia de saúde da família, que é o NASF, e a gente conversa. Dentro do serviço que a gente atua junto, a Amanda e eu, por exemplo, trabalhamos no mesmo serviço e enquanto forma de rede. Então, a gente está cuidando de alguém
que vai se beneficiar desse tipo de prática, que aquilo já faz parte do processo do cuidado dela, alguém que sofre, por exemplo, de dor crônica, e uma das modalidades de tratamento e de cuidado da dor pode ser a oferta de acupuntura, por exemplo, que está dentro do nosso serviço. Então a gente se conversa, ou presencialmente, ou a gente discute o caso, a gente deixa as mensagens no prontuário, né? Evolui, e aí a gente vê a impressão de cada um e propõe isso junto com o paciente. E é sempre importante ouvir o que a pessoa tem a dizer, né? Quando você pergunta para a gente se existe uma resistência do paciente, se alguns pacientes vão apresentar essa barreira, é a mesma coisa que falar sobre espiritualidade durante uma consulta. Às vezes a gente tem um tabu muito do lado de quem está cuidando. Eu não posso fazer esse tipo de pergunta, eu não posso perguntar para o meu paciente sobre Deus. Ele não vai querer falar sobre isso. E quando a gente escuta o paciente, na verdade, a maioria das vezes, ele quer falar sobre isso. E quando o médico abre essa possibilidade de fazer isso como parte da consulta, isso reforça o vínculo, ele se sente melhor cuidado e ele adere mais a todo tipo de proposta que é construída em conjunto. O mesmo para uma prática integrativa. Então, se eu estou cuidando de alguém com dor, eu pergunto, você já ouviu falar de acupuntura? O que você pensa sobre isso? A pessoa traz. Às vezes ela fala assim, não tenho medo de agulha, eu não gosto. Mas eu já vi alguém que colocou algumas coisas na orelha e aquilo funcionou. Você gostaria de tentar? E é assim. Você vai sempre pelo diálogo. Sempre pelo diálogo. E como é que vocês avaliam o que foi implantado, por exemplo, aqui em Barretos até agora? Como é que está o andamento? Como é que vocês veem assim, isso a médio e a longo prazo? A gente está começando ainda. Eu falo que aqui em Barretos a gente está engatinhando ainda. A gente tem muitos terapeutas aqui na nossa cidade que podem auxiliar nesse processo, mas a gente está começando a implantação. E aqui no Hospital de Amor, o que a gente fez de diferente, que a gente não vê acontecendo nos outros lugares, é que a gente focou primeiro nos colaboradores. Então, as principais práticas e os trabalhos que a gente desenvolveu, primeiro voltamos para os colaboradores, de quem está cuidando do paciente, para depois chegar até o paciente. De certa forma, a gente vai disseminar as práticas integrativas com os funcionários para que a gente tenha maior número de cuidadores possíveis com práticas integrativas. Esse é o Hora da Saúde de hoje, estamos falando sobre práticas integrativas. Ao meu lado a doutora Amanda Weck, também o doutor Marcelo Gobo Júnior. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos, você vai saber como procurar as práticas integrativas no Sistema Único de Saúde.